dia, o NE1 está no ar. Hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal, dia de reunir a família, os amigos. E se você está em casa, aproveitando a própria companhia, nossa equipe chega junto agora para celebrar com você. É hora de ficar ligado nas principais notícias do dia. E nesta edição você vai ver a movimentação no comércio do Recife. Você vai ver também a movimentação nas estradas. Tem muita gente indo encontrar a família, os amigos, nesta véspera de Natal. E os destinos mais procurados são as praias pernambucanas. No TIP, o Terminal Integrado de Passageiros, no bairro do Curado, tem reforço para atender quem vai viajar nesse fim de ano. A maior parte das viagens é para o interior do estado. É dia de resolver as pendências para o Natal, aquele presente de última hora, a roupa para vestir hoje à noite. Tem horário especial das lojas de rua e de shopping. Outro assunto de hoje é como evitar assuntos polêmicos na ceia de Natal para uma noite tranquila. Olha só essa dica. Eu acho que o que deve evitar é quem engordou, quem emagreceu. Quem emagreceu tem que malhar para ficar mais forte. Falar do corpo dos outros, acho que não dá certo. Melhor evitar tudo isso, né? Tem ainda a primeira noite do Baile do Menino Deus, a tradição que encanta recifenses e turistas há anos. Olha a multidão que foi ao Marco Zero acompanhar o espetáculo, algumas cenas aí já para você. Daqui a pouco todos os detalhes. O NE1 está no ar e ele é todo seu. Seguimos até 1h da tarde. Agora são 11h48. A gente vai para o bairro de Casa Amarela, no Recife. Nem sempre as pessoas conseguem tempo para ir às compras com antecedência. Acabam deixando tudo para a última hora mesmo, né? E olha só, Diogo Franco já está lá no bairro de Casa Amarela acompanhando essa movimentação. A movimentação de quem deixou aquele presente, aquela roupa para a última hora, né, Diogo? Bom dia para você. Oi, Maristela, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente, NE1. Pois é, movimentação danada aqui, desde 11 horas da manhã, o horário que eu e Everaldo Silva chegamos aqui. Oi, chegamos aqui na rua Padre Lemos, que é onde fica o centro comercial da cidade. A gente encontrou a rua assim, ó, um vai e vem para lá, um vai e vem para cá. Eu tô falando vai e vem para cá e para lá porque é desse lado da calçada e do outro lado da calçada também. E quando a gente olha para a loja, a gente olha assim para a loja de roupa, de utensílios para casa, para presente, a gente vê tudo assim, lotado. É gente. Isso tudo porque eles estão querendo comprar a roupinha para o final de ano, comprar presente também. Eu perguntei às meninas aqui, que trabalham aqui nessa loja, que elas disseram que desde quando abriu, 8 da manhã, é assim, ó, lotado. Cheio. Licença aqui, minha gente. Pode entrar normal, né? Amigo, pode entrar, né? Oi? Tranquilo, né? Tá, joia, obrigado. Essa jovem aqui. Oi, meu amor, tudo bom? Tu tá escolhendo coisa pra tu, pra presente? É pra mim. Tá escolhendo o quê? É lençol de cama, roupa. Passar o Natal, tudo bonitinho em casa, né? É, bem bonito. Bem Como é o teu nome? Maria Eduarda. E o preço, hein? Tá ótimo. Tá levando a quanto? R$20. Tá? R$20. Cadê o lençol? Pra colocar no colchão e aquele pra cobrir, uma mantinha. Parabéns. Bom Natal pra você, viu? Obrigado. Eita, a senhora tá escolhendo sapato, sandália, é? Tá quanto a sandália? Tá quanto? R$15. 15? É bom, passar Natal com chinelo novo, né? É, sim. Como é o teu nome? Ana. Tá bom, Ana. Feliz Natal pra você, viu? Pois é, minha gente, olha só. A gente veio aqui na frente, tem gente circulando pra lá, pra cá, procurando peça pra noite, muita roupa brilhosa também ali, ó. Vamos aqui dentro, deixa a gente, já que a gente foi autorizado aqui, deixa a gente passar aqui pra gente encontrar, ver o que é que tem mais aqui, ó. Chinelo de um lado, roupa de banho do outro. Aqui tem roupa pra noite, ó, coisa bacana. Oi, tudo bom, amor? Tudo bem. Tá procurando roupa já pra hoje, é? Com certeza. Rapaz, perdesse o tempo, deixasse tudo pra hoje. Com certeza. Dá pra encontrar algo bom? Com certeza, várias variedades aqui. Pode vir. Tá procurando o quê? Um short jeans. Como é que tu já pensasse assim pra vestir a roupa de hoje à noite? Tem que ser uma coisa bem útil, né? Um croppedzinho e um shortzinho jeans. Pra aguentar o calor também, né? Com certeza, que ninguém tá aguentando, né? Ó, e presente, já comprasse? Gosto diverso. Cadê minha cestinha, Rainha? Cadê a tua sacola? Tá cheio de coisa lá dentro, né? Com certeza. Como é o teu nome? Luana. Luana, um cheiro, Luana. Vem cá, menina. Eu vi essa loja cheia, desculpa. Eu vi essa loja cheia desde 11 horas da manhã. Desde manhã tá assim, né?
10 de manhã não, faz tempo que tá assim. E é? E a top 20. Que legal. Posso mandar um beijo? Veja, só se for Feliz Natal. Feliz Natal pra papai em Timbaúba. Como é o teu nome? É Sandra. Sandra, obrigado. Pois é, aqui os produtos é de R$20. Tem produto de 15 ali também. Deixa eu ver aqui. Oi, tudo bom, minha gente? Vocês conseguiram comprar presente? Para vocês algo também? Conseguimos. É para quem esse produto aí? Aqui é para o meu tio, minha sobrinha e a minha outra sobrinha. Então, uma cuscuzeira pro tio, pra criancinha, como é o nome dela? Ayla. Ayla. E o chinelo? É pra quem? Pra sobrinha, como é o nome da sobrinha? Beatriz. Então tá bom aqui, ó, a família inteira comprando produto pro Natal. Pra eles também, né? Compraram pra vocês, né? Loja top. Beleza. Mas comprou presente pra senhora também, né? Não, agora não. Mas minha gente, é só presente. Então tá bom. Oi, meu amor. Tá bem? Como é que a senhora tá? Olha aí pra casa. Diga assim, Maristela, Feliz Natal. Maristela, Feliz Natal. Jesus te ama. Eita, Maristela, olha aí. O pessoal de Casa Amarela mandando um cheiro pra você e um Feliz Natal. Daqui a pouco a gente volta aqui do Centro Comercial de Casa Amarela. Um cheiro pra vocês também. Feliz Natal para todo mundo que está aí já na correria, no comércio, no bairro de Casa Amarela. Obrigada, Diogo. Daqui a pouco você volta, então, para mostrar um pouco mais para a gente. Quem sabe rola até um descontinho, assim, de última hora, né? A gente vai agora para o centro do Recife. Elvis Lopes está no bairro de São José, na Rua das Calçadas. E olha só a movimentação, gente saindo com caixa na cabeça, com sacola na mão. É o corre-corre das compras de fim de ano. Hoje, véspera de Natal, muita gente por aí, pela rua, aproveitando o comércio aberto, né? Que teve horário estendido durante todo este mês, exatamente para aproveitar essa movimentação. É oportunidade também para o lojista vender mais, para esse comerciante, né? Que agora também está aproveitando a véspera para vender para aqueles que deixaram, né? Alguma pendência ali para a última hora, um acessório, um adereço, um enfeite para casa, uma roupa especial, como nós mostramos agora no bairro de Casa Amarela. E agora a gente faz esse passeio também, junto com Elvis Lopes, pela área central do Recife, mostrando aí todo o entorno aí da Rua das Calçadas também. E do bairro de São José, a gente segue para o bairro da Boa Vista, Avenida Conde da Boa Vista, na sua tela, bem pertinho do shopping, a movimentação muito maior das pessoas que estão passando por aí do que dos carros, né? A gente vê que o trânsito está bem livre, quase nenhum carro passando por aí, só um agora que dobrou a esquina, um ônibus que vem chegando, mas muitas pessoas circulando aí pela Conde da Boa Vista. Bora lá para a Rua Acre, no bairro de Afogados, bem ao lado do mercado público, e a gente vê uma movimentação muito intensa, fila dupla dos carros, aquela confusão também no trânsito por causa da véspera de Natal. Não tem só pendência de roupa não, tá, gente? Ou de presente de Natal. Às vezes um ingrediente, uma coisa importante que tá faltando ali para tua receita, para mais tarde, para reunir os amigos, a família, muita gente indo aí para o mercado público. Importante respeitar as leis de trânsito, né, gente? Para não atrapalhar também, tirar a paciência do outro motorista que tá vindo logo atrás de você, justamente na véspera de Natal. Importante ter essa gentileza durante todo o ano, e hoje, como há uma movimentação ainda maior, importante sempre respeitar o próximo, né? A gente acompanha aí, olha, uma pessoa ali já de vermelho, uma mulher carregada com muitas sacolas no lado direito do nosso vídeo. Tem muitas coisas nessa imagem, né, que a gente consegue observar desse movimento pertinho do mercado público ali na Rua Acre. Bora seguir o nosso giro? Bora lá para a Rua Alfredo Lisboa, avenida aí no Marco Zero, onde tem o palco montado do Baile do Menino Deus, que teve sua primeira apresentação ontem à noite dessa temporada, né? Muita gente foi acompanhar o espetáculo, e agora a gente observa uma movimentação bem tranquila aí do trânsito no bairro do Recife. E bora seguir falando de trânsito. Muita gente pega a estrada hoje. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a movimentação é grande em direção ao litoral do estado. Bora então com Natália Dielu. Ela conta como está a BR-101, sentido sul, né, Natália? Boa tarde para você. Boa tarde, Maristela. Boa tarde a todos. A gente fala ao vivo aqui da BR-101 no sentido litoral sul, né? A gente está bem no comecinho da BR, para quem vem do Recife, de Jaboatão, naquele trecho que fica
próximo à fábrica de biscoitos, e a gente vê que agora a movimentação está bem tranquila, né? Quem está pegando a estrada nessa véspera de Natal no sentido litoral sul, para ir para as praias lindas do litoral sul, Porto de Galinhas, Serrambi, Muro Alto, Maracaípe, não está tendo muita dificuldade não. O fluxo está seguindo normalmente por aqui, tanto nesse lado que a gente vê, né, que é o nosso foco, já que muita gente aproveita esse recesso de fim de ano para viajar, quanto do outro lado também da via, para quem vem lá do litoral sul, no sentido Recife, Jaboatão. O Departamento de Estradas e de Rodagem, o DER, também informou que para facilitar, né, para dar fluidez ao trânsito, vai desligar a partir de meio-dia, agora são 11h57, então daqui a pouquinho o DR vai desligar as lombadas eletrônicas nos pontos mais movimentados das rodovias que levam aos principais destinos aqui do estado, né, como o Litoral Sul, que a gente está mostrando para vocês, e também o Litoral Norte. Esses equipamentos de fiscalização, eles vão ser religados na próxima segunda-feira, dia 29, às 5 horas da manhã. Esse desligamento também deve ocorrer aí no dia 31, a partir de meio-dia, para facilitar também o fluxo para quem vai se deslocar nesse período de fim de ano. O DR também informou que vai intensificar as fiscalizações, então vai ter blitz de lei seca e também vai ter blitz para verificar os itens de segurança do carro. É bom todo mundo viajar seguro, né? Então a gente traz essas informações para quem vai pegar a estrada. A gente volta com você, Maristela. É importante ter cuidado para chegar em segurança nessa celebração de Natal. Boa viagem para todo mundo que está pegando aí a estrada. Daqui a pouco, Natália Dielu pode voltar com outras informações. E a movimentação também é grande no Terminal Integrado de Passageiros, o TIP, no bairro do Curado, zona oeste do Recife. Muita gente pegando a estrada hoje para aproveitar o feriado do Natal. Os principais destinos são o Agreste e Sertão do Estado e capitais do litoral do Nordeste. É clima de Natal, movimentação grande de veículos nas estradas, do litoral ao sertão e até fora de Pernambuco. Mala na mão e rodoviária cheia. Marco chegou cedinho ao Recife. Eu tô chegando agora. Veio de onde? Eu vim de Fortaleza. Chegou agora de manhã cedinho aqui. Me fala uma coisa, veio passar Ano Novo, Natal, tudo aqui ou vai voltar depois do Natal? Não, vim passar o Ano Novo, não, o Natal e o Ano Novo aqui. O Terminal Integrado de Passageiros, o TIP, deve receber um grande número de viajantes neste fim de ano. Essa família decidiu de última hora viajar para a capital do Agreste pernambucano. Tentar, né? Porque dia de hoje agora, de última hora. Foi de última hora essa viagem? Foi, de última hora. Passar com a família, que a gente tem que estar com a família nessa época, porque o mundo está muito difícil. Neste Natal, cerca de 32.200 pessoas devem passar pelo terminal rodoviário do Recife. A expectativa é das 13 empresas que operam aqui no TIP, para movimentação até domingo, dia 28 de dezembro. O número representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando pouco mais de 30.800 pessoas circularam pelo terminal. A contagem inclui tanto quem embarca quanto quem desembarca na capital pernambucana. O Wilson vai pegar a estrada com Ted para ficar perto da família em outro estado. Você está indo para onde? Para Natal. Tá levando o amigo inseparável? É, eu tô levando ele. Tô levando ele. É o meu Ted. Vai reencontrar quem lá? A minha esposa e minha família. Segundo o levantamento da empresa pernambucana de transporte coletivo intermunicipal, a EPTI, os destinos mais procurados dentro do estado são Caruaru, no Agreste, e Arco Verde, no Sertão. Já entre as viagens interestaduais, Salvador, na Bahia, e Fortaleza, no Ceará, lideram a lista de preferência dos passageiros. Elisa vai embarcar com a filha Maria Clara, mas para um destino mais distante, na região norte do país. Pro Pará. Vai passar Natal na viagem. É, vou passar o Natal viajando no ônibus. Na verdade, eu tô indo mais para resolver um problema familiar, né? E aproveitar a oportunidade para rever os familiares, a minha mãe e meus irmãos. Dona Gracineide está nesta cadeira, de pernas para o alto, desde ontem à noite. Ela não conseguiu embarcar para a Custódia, no Sertão. Para chegar ao destino,
precisou comprar passagem para a Serra Talhada, na mesma região, a pouco mais de 70 quilômetros de distância. Estava tudo lotado. Tive que comprar passagem para a Serra Talhada para ficar no Custódio, porque não tinha não. As passagens estavam tudo, não tinha vaga não. Então de tardezinha tá chegando, né? É. Passar Natal com quem? Com meus pais. Há quanto tempo que a senhora não vê os seus pais? Tá com 1 ano. Quem deixou para comprar a passagem na última hora precisa de atenção. Para Arco Verde, por exemplo, a passagem de ida no dia de hoje custa R$ 178,00 no ônibus leito. E a procura é tão grande que restava apenas uma poltrona disponível no site da rodoviária pela manhã. A volta no dia 28 varia entre R$ 84 e R$ 169,00, dependendo do tipo de serviço. Já para Caruaru, os valores são mais acessíveis. A ida, nesta véspera de Natal, custa entre R$ 40 e R$ 88,00, enquanto a volta, no dia 28, varia de R$ 40 a R$ 81,00, também conforme a categoria do ônibus, leito, executivo ou convencional. Para evitar transtornos, a EPTI recomenda chegar ao terminal com pelo menos 1 hora de antecedência, conferir toda a documentação necessária para o embarque, principalmente no caso de crianças, e identificar todas as bagagens com nome, telefone e endereço. Com a rodoviária mais movimentada, a orientação é planejar a viagem, garantir a passagem com antecedência e ter paciência. Afinal, Natal é tempo de reencontro. Agora a conversa é com você, trabalhador, que faz tarefas que vão além das definidas no seu contrato de trabalho, sem o devido reconhecimento ou pagamento compatível. Gustavo Ferreira está com um advogado trabalhista para falar sobre acúmulo de função. Explica mais para a gente, por favor, Gustavo. Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Vou explicar para muita gente que às vezes nem sabe ou já está aí trabalhando com função dobrada, triplicada, mas precisa entender de fato, né, o que a lei diz sobre acúmulo de função. Por isso que eu estou ao lado de Pedro Vinícius, que é advogado, está aqui com a gente, já conversando comigo. E eu já começo pelo começo. A primeira pergunta, acho que é a mais simples de todas. O que caracteriza de fato acúmulo de função? Muito boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde a todos os telespectadores. Veja só, o acúmulo de função acontece quando uma pessoa é contratada para fazer uma função, para exercer um trabalho. E aí, além daquele trabalho, ele passa a exercer cotidianamente, diariamente, outra função, sem receber nenhuma bonificação por isso. E aí a gente entende por acúmulo de função. Agora, essa função ela tem que estar bem determinada no contrato, né? A gente tem uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou. Eu acabei de fazer essa pergunta, inclusive, né? Assinaram minha carteira como ajudante de cozinha, mas estou trabalhando também como sushi man. Se sushi man não for uma função específica, não tem acúmulo então, é isso? Tem que ver o contrato. Exatamente. Aí a gente precisa entender como é que ele foi contratado, qual foi a função realmente que ele foi contratado, para saber se, nesse caso, seria um acúmulo de função. Mas como é da área da cozinha, eu acredito que que não seria. Mas aí a gente precisa analisar direitinho o contrato. Tem um exemplo que eu acho que é o clássico, né? Que é o do motorista e do cobrador, o trocador de ônibus. Isso sim é acúmulo de função. Exatamente. Se você é contratado como motorista para exercer apenas dirigindo a condução, você não pode trabalhar também como cobrador se você não receber uma bonificação por isso. Bom, e aí também tem outro caso que você estava falando também, do vigia. Vigia e segurança, isso também pode caracterizar a dupla função? Exatamente. Se você foi contratado como vigia, é um controlador de acesso, uma pessoa que está sempre ali de olho e a empresa começa a colocar você como segurança, aí a gente já precisa entender o que é que ele está fazendo, se ele está se ele tem que receber um acréscimo pelos problemas que ele pode estar sujeito ali naquela situação, sabe? Bom, o que caracteriza com relação a tempo? A gente sabe que são mais de duas funções ou mais, né? Isso é acúmulo. Sim. Agora, exemplos. Escala de Natal e Ano Novo, férias. Eu preciso cobrir as férias de um colega, ele vai ficar um mês fora, eu vou exercer a função dele além da minha. Eu posso
dizer que isso é acúmulo de função ou isso é esporádico? Veja só, quando se trata de algo esporádico, vou cobrir uma semana, um mês, um colega que entrou em recesso, isso a gente não entende por acúmulo de função. O acúmulo de função é mais pontual, é algo que é feito diariamente, sabe? Que é repentino mesmo. Um mês, 2 meses, 3 meses. Com relação à remuneração, né? Você falou, tocou num ponto importante. Se a gente trabalha mais, a gente precisa ganhar mais. Existe alguma faixa, algum percentual determinado por lei que não caracterize acúmulo de função, caracterize o pagamento por outro? Tipo, eu faço uma função, exerço outra, estou ganhando um bônus, enfim. O que caracteriza? Tem um percentual específico de salário? Veja só, é muito relativo. Na verdade, o direito do trabalho é muito relativo. A gente precisa entender o que é que ele está fazendo a mais, sabe? Se ele está exercendo alguma coisa muito a mais, mas o percentual geralmente é de 10% a 40% do salário que ele receberia. E aí é acordo de hora extra com o patrão, com o empregador? Como é que funciona essas conversas, já que é caso a caso, né? É caso a caso. No caso, seria uma bonificação por algo que ele está fazendo naquela situação como um acréscimo. Caso o profissional entenda e está fazendo acúmulo de função dentro de todas essas características que a gente conversou, quem ele deve procurar para tentar resolver isso ou, de repente, ser efetivado na outra função, ganhar mais ou não fazer mais as duas funções? Inicialmente, o interessante seria procurar o patrão, para haver uma conversa, para saber de onde, o que cobre o trabalho dele. Ele não ficando satisfeito, ele pode procurar o sindicato de sua categoria, procurar também o Ministério Público do Trabalho, ou até um advogado de sua confiança para conseguir resolver da melhor forma possível. Para não ter dor de cabeça no ano que está chegando, né? Muito obrigado, Pedro Vinícius, advogado, pelas informações. Feliz Natal para você, né? Feliz Natal também para todo mundo que está chegando agora. Daqui a pouco a gente tem mais assunto aqui. Maristela, você me chama que nós voltamos. Isso, Gustavo. E os exemplos foram ótimos exatamente para esse trabalhador saber exatamente o que caracteriza esse acúmulo de função. Até já, então, com outras informações. O Centro Integrado de Saúde, Amaury de Medeiros, o CISAM, vai passar por uma ampliação na estrutura física para aumentar a capacidade de atendimento. A unidade é referência em gestação de alto risco e no acolhimento a vítimas de violência sexual. A ordem de serviço para as obras do prédio anexo, no bairro do Espinheiro, foi assinada ontem pela governadora Raquel Lira. O serviço deve ficar pronto em 10 meses. O anúncio do investimento de 24 milhões de reais no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, o CISAM, foi feito em cerimônia no Hospital Oswaldo Cruz, também gerido pela Universidade de Pernambuco, no bairro de Santo Amaro. A promessa é ampliar a estrutura e a capacidade de atendimento. São 24 milhões de reais de investimento para o CISAM, para colocar uma nova cara, para um lugar que é um grande centro de formação, que tem pessoal de excelência trabalhando lá, mas que precisava de uma infraestrutura adequada para poder servir melhor e atender melhor as nossas mulheres e o nosso povo. O projeto prevê a ampliação do 134, sendo 11 de unidade de terapia intensiva neonatal e 15 de unidade de cuidados intermediários neonatal. A reestruturação do centro cirúrgico, com um aumento de até 30% nas cirurgias ginecológicas, além do fortalecimento do banco de leite, da farmácia e da criação de um laboratório de simulação. De acordo com o governo do estado, a obra começa nesta quarta-feira. O prazo total para a finalização dos trabalhos é de até 10 meses, mas a entrega não vai esperar o fim da obra. Cada etapa será liberada à medida que for concluída. Dia 26 de janeiro a gente já entrega o Centro de Parto Natural, então você já abre o atendimento para as mães de Pernambuco, que é uma população extremamente vulnerável. E aí a cada mês a gente vai entregando parcialmente. O CISAM atua no atendimento à saúde da mulher em Pernambuco. Nele funciona o Promarias, serviço de acolhimento à vítima de violência sexual e doméstica, com atendimento médico, psicológico e jurídico. Segundo a Secretaria de Saúde, a estratégia do estado é fortalecer esse modelo na rede de maternidades em Pernambuco. Com a inauguração não somente do Hospital da Mulher do Agreste, que é um hospital que fazia mais de 10 anos, que estava para ser entregue à população, como também das 4 novas maternidades em Serra Talhada, Oricuri, Garanhuns e Igaraçu. A expectativa da gestão do CISAM é que a nova estrutura dê conta de atender a demanda e reduzir a pressão sobre a unidade. O novo bloco será um anexo de 4 andares integrado à maternidade no bairro do Espinheiro. Todo o atendimento normal. Esse novo prédio ele vai ficar numa área que é uma área do nosso estacionamento, de um estacionamentos, e ele vai ter uma ligação com a estrutura anterior por meio de uma passarela, onde vai ser justamente um andar que vai funcionar a UTI e a UCI.
E ontem o governo do estado também inaugurou 2 novos serviços no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. A unidade passa a contar com ressonância magnética e densitometria óssea e hemodinâmica, ampliando a capacidade de diagnóstico e atendimento pelo SUS. A seguir, uma denúncia de racismo. 2 jovens disseram ter sofrido preconceito dentro de um shopping do Recife. A ponte giratória está reaberta para a passagem de veículos e a gente mostra como está o trânsito por lá. E ainda a osteoporose, uma doença que afeta os ossos. O NE1 volta em instantes, agora 12h11. A gente traz agora uma denúncia de racismo em um shopping da Zona Sul do Recife. 2 adolescentes contaram que sofreram preconceito e foram acusados de roubo ao tentar recuperar uma sacola que teriam esquecido na praça de alimentação do centro de compras. Como é que vocês estão hoje? Particularmente eu estou muito mal, porque nunca aconteceu isso comigo. Abalou muito meu psicológico, porque eu não paro de pensar. Porque foi uma coisa muito nova para mim, não sei o que expressar. Fico com um sentimento chato, de frustração. A gente, depois do acontecido, eu fui pra casa dele, dormi lá. Não conseguimos dormir direito, comentando em qualquer canto que a gente chega, fica conversando entre a gente. Fica aquele sentimento de frustração, de tristeza, né? Nunca tinha passado por isso também, primeira vez. Essas palavras são um relato de 2 adolescentes vítimas de violência. Na segunda-feira, dia 22, os jovens de 13 e 14 anos estavam no Shopping Recife, bairro de Boa Viagem, acompanhados da mãe de um deles. Eles foram a uma loja comprar roupas para o Natal. Os adolescentes foram agredidos por um segurança do shopping dentro do estabelecimento. Eles preferiram não mostrar o rosto, mas contaram o que aconteceu. A gente foi lanchar fora do shopping já. Aí na hora que a gente foi se sentar, a gente deu conta de uma sacola. Eita, a sacola, a gente soltou a sandália e correu para dentro do shopping. Nisso que a gente correu, a gente lembrou da sorveteria que a gente foi o último lugar que a gente foi. Bom, a gente correu para lá. Só que a gente não sabia que não podia correr e nem ficar descalço. A gente chegou lá, né? Moça, a senhora viu a sacola que estava aqui? Ela, vi não, e deu uma risada para nossa cara. Aí nisso já chegou o segurança, já dando uma tapa na gente e botando a gente para baixo. Perdeu os 2. Cadê os pertences que vocês roubou? Não, moço, a gente só veio buscar a sacola que a gente esqueceu. Cadê o que vocês roubaram a gente? Aí ele empurrou a gente para fora do shopping. Vaza, e mandou a gente vazar. E a gente já chegou 2 seguranças de moto dizendo que a gente... Vocês são grandinhos demais pra tá roubando. A gente tá roubando nada não. Não deram nem voz a gente de explicar o que aconteceu de verdade. Já chegaram já agredindo, fazendo essas coisas, né? Não tivemos acesso da roupa, A gente nem tava falando do acontecido da gente apanhar, a gente queria só a roupa. A gente só queria a nossa roupa mesmo, porque era da gente e o negócio caro. Você não viu o que aconteceu dentro do shopping. Como você ficou sabendo do que aconteceu? Na hora acho que eles voltaram. Eles voltaram na intenção de pegar a sandália e voltar para dentro do shopping de novo, para trás dessa sacola. E quando eles voltaram, eles contaram tudo? Eu perguntei, cadê vocês acharam? Ele disse, não, porque o segurança pegou a gente e contou o que aconteceu, o que os segurança fizeram. Eu disse, meu Deus, não espera que eu vou com vocês. Você foi ao shopping, você pediu alguma explicação para a equipe de segurança, para a administração? Disseram algo para você? Não, eu não fui direto para a direção. A gente nem tomou proporção do assunto. A gente foi mais para o negócio da sacola, que os meninos estavam querendo a sacola. Tanto que quando a gente voltou, já não tinha mais nenhum segurança, só tinha um, que foi no momento que Diego perguntou da câmera se eles podiam ver, para ver onde é que tinham deixado essa sacola. E a proporção tomou mais quando a gente chegou, que meu esposo também falou, disse, não, isso não pode ficar assim. Por que você acha que aconteceu isso com eles? Casa, né, que a cor, eles descalços, preconceito também, né? Liliane é mãe do outro adolescente. Ela não estava no shopping na hora. Eu estava em casa, cuidando dentro de casa, né, a minha fazendo as coisas. Aí meu filho chegou com um amigo dele, aí falando, comentando, mãe, aconteceu um negócio lá no shopping.
shopping, não sei o que, ficou falando. Aí o que foi? Aí ele pegou e contou. Aí eu fiquei logo nervosa também, o pai dele também ficou muito nervoso, eu fiquei indignada, né? Eu nunca bati nos meus filhos para vir um homem, outra pessoa, bater nele, né? Alguém do shopping falou com você ou não? Não, ninguém. O Shopping Recife, por meio de nota, disse que não compactua com nenhuma atitude discriminatória e afirmou que a atuação da equipe de segurança teria sido preventiva, motivada pela presença repentina dos adolescentes descalços e desacompanhados de um adulto responsável. A Polícia Civil, também em nota, disse que está investigando esse caso. A advogada que representa os jovens pediu provas assim que registrou o boletim de ocorrência. As imagens, né, dos locais onde eles apontaram como houve essa abordagem truculenta, né? E foi requerido o nome também dos seguranças para que a gente possa tomar as medidas cabíveis de proteção, inclusive para eles, porque como eles não conseguiram ter acesso visual a quem provocou a abordagem truculenta, a gente requereu via uma notificação extrajudicial e que inicialmente foi tratado pelo shopping de maneira como algo cotidiano, algo que poderia ser pedido ao saque como uma reclamação de consumo e não de fato algo que você presenciou ou sabe que houve alguma demanda grave de abordagem. Os adolescentes são atletas filiados à Federação Pernambucana de Futebol. Já disputaram e conquistaram torneios até fora do estado. Agora vão ter que vencer outra batalha para superar o trauma. Eu, particularmente, estou com muito medo de voltar ao shopping, porque eles podem gravar nossa cara e podem fazer alguma coisa com a gente lá dentro. Esperar se resolver isso aí, isso não é um negócio que vai sair da nossa mente, a gente vai levar o resto da vida. Um acontecido muito triste. Tem que se tratar bem, pensar. Ano que vem tem campeonato, tem tudo. Mas eu quero só que isso se resolva e fique bem. Vamos seguir com outros assuntos. Depois de 2 anos fechada para a reforma, a ponte giratória foi liberada para a circulação de veículos. A reabertura da ponte facilita o trânsito entre a Zona Sul e a área central do Recife. Na primeira manhã, depois da reabertura da ponte giratória, o trânsito seguiu tranquilo pelo bairro de São José. Motoristas que vinham da Zona Sul para o bairro do Recife circularam pela ponte, assim como os condutores que vinham do Marco Zero e queriam seguir para bairros como Boa Viagem. Passei agora aqui, até comemorei. Facilita muito também chegar no Marco Zero, então passar direto e vir na Norte, enfim, bem melhor. Pilatos mora em Boa Viagem e sempre passa por aqui. Ele acredita que a reabertura desse acesso vai desafogar o trânsito na área. Vai facilitar muito o trânsito, vai desobstruir bastante. Venho sempre de Boa Viagem para o Recife Antigo. Então, com esse desvio, só ficava por aquela ponte e o trânsito realmente ficava difícil. A ponte estava fechada há mais de 2 anos depois de apresentar problemas estruturais. A previsão dada pela Prefeitura do Recife era de que a obra seria concluída em fevereiro deste ano. Mas outros problemas na estrutura atrasaram o processo, de acordo com a Prefeitura. Uma nova licitação foi aberta e o valor, que inicialmente era de R$ 9.400.000, passou para mais de 14 milhões. Com o fim da obra, algumas mudanças aconteceram. Aqui, onde havia um semáforo antes da interdição, foi criado um giro livre. Ele permite que quem venha do Recife Antigo possa acessar de forma mais ágil as proximidades do Cais de Santa Rita. Nós suprimimos um semáforo que antes existia e o usuário ele pode sair livremente com o objetivo de fazer o seu desvio, o seu retorno. Quem vem do bairro de São José e quer ir para a Zona Sul tem algumas opções de retorno. Primeiro eixo. Saindo do Cais de Santa Rita, há um giro livre à esquerda, na Avenida Nossa Senhora do Carmo, trecho próximo ao Fórum Tomás de Aquino. Depois do Fórum, na Praça 17, também é possível retornar. Esse Queira Campos, a via após a 1º de março, está disponível para o seu retorno. A ponte giratória vai ser novamente fechada hoje por volta das 7h30 da noite por causa da realização do baile do Menino Deus no Marco Zero. Um fechamento temporário, porque aproximadamente às 10 horas da noite o bloqueio vai ser retirado e a circulação voltará a ser normal por aqui.
Agentes da CTTU vão ficar no local nos próximos dias para orientar os motoristas. 12h24, a gente fala agora sobre uma doença que deixa os ossos fracos e que pode levar a quedas e fraturas. Luna Markman conversa agora com a gente. Ela está com uma geriatra para falar sobre osteoporose. Quais são os cuidados, hein, Luna? Principalmente com os idosos. Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você e a todos. Sabe qual é a maior bronca dessa doença? É que ela é silenciosa. Por isso que a partir de uma certa idade é preciso fazer exames. Aqui comigo, a Lívia Interaminense, que é médica geriatra, especialista na saúde do idoso. Para todo mundo se alinhar, entender que doença é essa, o que provoca essa fragilidade nos ossos. Boa tarde. Boa tarde, Lona. Pois bem, a osteoporose ela é uma doença que a gente diz ser osteometabólica. Ela é ocasionada por uma perda, progressiva da massa óssea, que tem a ver também com a questão tanto da formação quanto da destruição para a renovação, e que o sistema endocrinológico atua para dar, vamos dizer assim, vitalidade a essa dinâmica. Então, quanto maior a idade, o ossinho deixa de crescer e também tem um desgaste natural, né? Falei de idade. Qual é a idade para começar a se rastrear essa doença? Pois bem, a partir dos 65 anos nos países em desenvolvimento nas mulheres e dos 70 em homens de qualquer local. Então, aqui no Brasil serve essa referência. 65 mulheres, 70 homens. E eu falei que é silenciosa, mas tem algum sinal, algum sintoma ou não tem nada mesmo? É só a partir dessa idade? Pois bem, na cultura popular, muitas vezes vincula a osteoporose à dor. O paciente diz, eu tenho dor, tenho osteoporose, mas ela não ocasiona. Ela só vem provocar dor quando ocorre a fratura. E muitas vezes ocorre fratura, principalmente na coluna. Em até 70% dos casos, nem dor ocasiona. A gente encontra a fratura, seja num raio-x ou outro exame de imagem, que a gente detecta e pode já dar o diagnóstico de osteoporose. Já a fratura de quadril, fêmur ou em outras localizações, sim, geralmente ocasiona muita dor. Mas justamente quando há a fratura, a quebra. Antes disso, a gente já pode ter o diagnóstico através da realização dos exames, mas não ocasiona sintoma algum. E qual é o médico que eu procuro para fazer esse exame? Na rede pública, qual seria o caminho? Por ser uma doença tão prevalente, a partir dos 50 anos a gente diz que 30% das mulheres já podem receber o diagnóstico de osteoporose e 10 a 15% dos homens. Ou seja, acima dos 80 anos, isso vai para mais de 50% em mulheres. Então, acaba que o geriatra recebe muito dessa demanda, mas todo clínico, endocrinologista, ginecologista, urologista, ele tem que estar atento por ser uma doença muito prevalente. Então, precisa estar dentro do rastreio desses colegas, para procurar e poder dar um diagnóstico mais precoce e assim fazer seu tratamento. No caso, na rede pública, começa no postinho e ele vai encaminhar, E como é o tratamento e se tem alguma coisa que eu já posso começar a fazer desde agora? Não chega a ser evitar, porque todo mundo pode ter lá quando tiver idoso, Mas qual o tratamento e o que eu posso fazer para diminuir as chances? Pois bem, a questão da prevenção, a gente sempre tem que trazer que ela existe, Pessoas com mais fatores de risco, como mulheres, unicamente já tem esse fator de risco, principalmente no pós-menopausa, magras, muito magras, com baixa ingesta de cálcio, ou seja, leite, derivados, verduras, folhas verdes, ou fazendo uso de medicamentos como corticoide. Então, elas são fatores de risco. Então, nesses casos, desde sempre as pessoas têm que ter uma dieta rica em cálcio, seja com leite ou seus derivados, e leguminosas verdosas, quanto mais verde, mais escuro for, mais cálcio tem. Exposição solar, lógico, com precaução, mas às vezes com necessidade de suplementação. A atividade física, e a atividade física a gente diz as resistidas. Tem que ter estímulo do músculo, para estimular o osso a ele formar mais e diminuir a reabsorção. E por último, mas não menos importante, principalmente diante do diagnóstico de osteoporose, a questão medicamentosa, que tem que ser prescrita pelo médico. Ok, muito obrigada pelas informações, doutora Lívia, Feliz Natal.
Com você, Maristela. Vê, né, Luna? Alimentação saudável e atividade física são chaves aí para quase tudo, inclusive para prevenir a osteoporose. Obrigada pelas informações. A seguir, as informações do comércio nessa véspera de Natal. A movimentação nas estradas para o litoral e ainda, que tipo de conversa evitar na hora da ceia, hein? E como se sair se algum papo constrangedor surgir? O NE1 volta em instantes, agora 12h29. NE1 de volta e a gente segue com informações do comércio. Elvis Lopes está agora na Rua de Santa Rita, no bairro de São José. Ele já mostrou pra gente a Rua das Calçadas, está circulando aí pela área central, mostrando o povo na rua nesta véspera de Natal. E os lojistas, né, que aproveitam para faturar, os comerciantes nessa época do ano. Movimento até que tranquilo por aí, tá, Elvis? A gente está vendo a movimentação também, inclusive, dos últimos dias. Algumas pessoas, né, que têm aquelas pendências de última hora, tá precisando de um acessório, um adereço, alguma coisa para casa, um enfeite de Natal, uma roupa. O pessoal tá circulando aí pela área central da cidade para aproveitar também as facilidades aí, os descontos prometidos pelos comerciantes que estão comemorando o faturamento deste ano. Elvis Lopes mostrando essas imagens ao vivo aí pra gente, direto do bairro de São José. Obrigada, Elvis. E bora circular pelo comércio de Casa Amarela também, aqui no Recife. Diogo Franco tá por lá, o que dá para encontrar por aí? Um pouco de tudo, né, Diogo? De tudo e mais um pouco, Maristela. Pois é, a gente fala ao vivo aqui da Rua Padre Lemos. Deixa eu situar como é que é esse centro comercial que é tão falado aqui em Casa Amarela. Isso aqui, a movimentação econômica é gritante, gigante, movimenta muito dinheiro. Ó. O pessoal aqui, ó, indo para o almoço. Aquele trecho ali é para quem vai para a estrada do Arraial, né? Mais à frente, lá na frente ainda fica o mercado de Casa Amarela. Do lado esquerdo, aqui, lado direito, na realidade do vídeo, é o centro comercial. Aqui tem cerca de 300 boxes que vende roupa, vende brinquedo, tem barbearia, tem confecção. Então, assim, é algo gigante ali. Então, a movimentação lá também está muito intensa. Aí a gente vira para o lado de cá, a gente encontra lojas de eletrodoméstico, loja de roupa. Aqui tem bijuteria também, a partir de R$5, quando a gente vê aqui. Tem lanchonete ali para o pessoal fazer as refeições nesse horário. E a gente vê isso, ó. Desde quando a gente chegou, a movimentação é isso. Vai e vem de um lado a outro. E olha aqui, como é que a gente vê esse lado da calçada aqui, né? As pessoas estão passando, entrando nas lojas, saindo das lojas. Tem gente trabalhando, aproveitando. Olha essa loja mesmo aqui de joia, bijuteria, como tá cheia. Né? Então, deixa a gente tentar entrar aqui. Licença. É fogos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Boa tarde já. Boa tarde. Opa, tudo bem? Vocês estão comprando presente para alguém ou para... Foi. Eu tô comprando um presente para minha amiga. Eita, tá joia. E a senhora, tá comprando presente para a senhora? Para mim mesma, isso. Passar o Natal chique? Chique, bem chique. E o preço, o que é que a senhora tá achando aí? Ah, dá em conta, dá para levar. Qual o tipo de brinco que a senhora gosta? Um brinco assim, mas que balança mais? Não, eu gosto de brinquinho pequeno, assim, folhado de ouro, com pressão. Tá joia. Como é o teu nome? Antônia. Antônia, um bom Natal para você, viu? Igualmente. Deus te abençoe. Saúde. Pois olha, tem gente ali também do outro lado. Deixa eu passar só um recado. Uma informação que a gente recebeu é que o comércio, em geral, a partir da manhã, ele vai estar fechado, né? Porque é dia 25, feriadão. Mas só que o comércio aqui vai se estender à noite. Deixa eu falar com Marília. Marília, chega aqui, Marília. Tudo bom? Você que responde aqui pela loja, me fala uma coisa. Como é que vai ser o atendimento hoje? Porque tem muita gente aqui. Tem muita gente. Estaremos abertos das 9 até as 18h30, apesar que não tem horário para fechar, né? Tá, joia. Muito obrigado, viu? Bom Natal para você. O pessoal continua ali comprando. Vamos ver aqui agora, lá de fora de novo? Deixa a gente entrar aqui. Obrigado, gente. Bom Natal para vocês. Tchau, tchau. Pois é, aqui é 18h30. Tem outras lojas aqui que estão vendendo... Vão ficar trabalhando até 19 horas, ou seja, 7 da noite. Você já comprou sua roupa de Natal? Ainda não. Ainda. Você vai dar tempo? Vai. Boa. Como é o teu nome? Jacilene. Jacilene. Obrigado, viu?
Jacilene está trabalhando. Opa, tudo bom? Já comprou o presente, roupa de Natal? Comprei o presente, agora eu estou atrás agora de comprar carne para comer um churrasquinho mais tarde. Tá entendendo? Tomar aquela cervejinha branca bem gelada. Tá joia, obrigado, viu? Pois é, ó, loja cheia aqui, o pessoal tá todo na adereço, até ela tá com adereço na cabeça. Você tá trabalhando, mas já conseguiu comprar os produtos de Natal, presente, roupa? Já sim, já tá tudo organizado. Tá joia, então, obrigado, viu? Minha gente, terminando por aqui, Casa Amarela. Feliz Natal, Maristela. Volto contigo no estúdio. Feliz Natal, meu amigo. Feliz Natal para todo mundo que também está trabalhando por aí, né? Mas mais tarde vai ter essa oportunidade de compartilhar ali, junto com os amigos, com a família, que seja uma noite muito feliz, de fato, para essa celebração. Muito obrigada, Diogo. Olha, a gente segue pelo trânsito com Natália Dielu, a gente acompanha a movimentação para quem vai para as praias do Litoral Sul. Tem muita gente no caminho ainda, né, Natália? Maristela, curioso que a gente entrou há meia hora atrás, estava bem tranquilo, mas agora já dá para notar aqui na BR-101, no começo, ainda perto da fábrica de biscoitos, que há uma retenção. A gente olhou no aplicativo de transporte, estava mostrando que teve uma batida, um engavetamento. A gente não sabe ao certo porque ainda não passamos por lá, mas o percurso que estava dando até o retorno para o Recife 10 minutos, agora está dando 15 minutos, então essa perspectiva aí de um pouco de atraso na viagem por conta de uma batida que a gente ainda vai confirmar, porque quando a gente terminar esse ao vivo aqui, a gente vai voltar para o Recife, mas a gente vê que do outro lado, de quem vem do Litoral Sul para o Recife, está bem tranquilo, o trânsito está fluindo normalmente, mas desse lado que a Fátima Telles está mostrando para vocês, né, esses carros que estão vindo aqui na direção do Litoral Sul, Porto de Galinhas, Maracaípe, Serrambi, é preciso ter um pouco mais de paciência lá na frente. Está fluindo, não está parado o trânsito, né? Mas lá do outro lado, se a gente puder mostrar, Fátima, do outro lado, a gente vê que é preciso um pouquinho de paciência, porque está indo um pouco mais devagar. Lembrando que ao meio-dia as lombadas foram desligadas pelo DR e serão religadas somente às 5 horas da manhã do dia 29 de dezembro. Feliz Natal, Maristela, tudo de bom para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Feliz Natal para você também, Natália, para toda a nossa equipe, para todo mundo que está pegando a estrada também por aí, o tempo bem fechado, o trânsito vai ficando mais intenso, importante ter paciência, todo mundo vai chegar, o importante é chegar com segurança. Olha, tem muita gente nesse momento cuidando da ceia de Natal. Muitos pratos estão sendo cozidos agora. Mas até ser servido o jantar, é preciso ter cuidado para a comida não estragar, hein? A gente vai até uma padaria para conversar com uma nutricionista, saber algumas dicas de preparo da ceia de forma segura. Mas Gustavo Ferreira já está aí, pertinho de uma mesa muito bonita, né, Gustavo? E a gente quer saber, cozinha, já leva para a geladeira, deixa fora da geladeira, como é, hein? Maristela, depende de quanto tempo você preparou essa comida. Se preparou cedo demais, de repente agora, ó, 12h40, tem gente que já está com arroz pronto, de repente até com o peru, enfim. O ideal é preparar o mais perto possível da hora de servir. Mas, se fizer com antecedência, tem que refrigerar. Dessa mesa aqui, que foi montada nessa padaria no bairro dos Aflitos, no Recife, só a farofa pode ficar de fora, tá? Via de regra, o resto não. O arroz, o bacalhau, o peru, a salada de maionese. Então, tudo isso aqui, o ideal é guardar. Mas quem vai dar essas dicas todas é Eduarda Macena. Venha pra cá. Eduarda, nutricionista, muito boa tarde. A gente fala muito do tempo, né? Não deixar tão exposto na mesa. Qual é o tempo ideal para servir esses alimentos? Principalmente esses alimentos que têm muito leite, muito queijo, que é o que a gente mais vê na ceia, né? Boa tarde, Gustavo. Então, aqui nessa mesa a gente tem algumas preparações mais perecíveis, que são aquelas que tendem a estragar mais rápido. Então, de fato, o indicado é passar o menor tempo de exposição possível. Em ambiente refrigerado, a gente indica ficar mais ou menos umas 2 horas, mais ou menos nessa faixa. Mas caso em ambiente, temperatura ambiente, assim, sem ventilação, sem nada... Um sítio, uma casa de praia... Até no máximo 1 hora.
E a gente preparou, vocês prepararam, na verdade, essa mesa na ordem do que é menos perecível até o mais perecível. Então, começa na farofa, que é um item seco, aí vem para o arroz, vem aqui para o bacalhau e aí começam os pratos mais quentes todos, né? Quanto mais quente, maior tem que ser o cuidado na hora de servir. Então, tem alguns tópicos assim que realmente a gente tem que ter mais cuidado. Por exemplo, como eu falei, essas preparações que tendem a estragar mais rápido, é bom a gente ter tempo cuidado. Como a gente falou, esse tempo de exposição que ele vai ficar na mesa, por exemplo, os recipientes, é bom a gente checar se ele realmente vai estar devidamente limpo, higienizado, fazer a lavagem correta das mãos antes de fazer qualquer tipo de manipulação e sempre verificar se todos os insumos estão em boa qualidade. Ó, tem outro ponto que a gente estava conversando agora há pouco, Maristela e você aí de casa, que são os complementos, né? A gente tem, por exemplo, aqui o peru, mas tem várias frutas, tem cereja, tem uva, tem abacaxi ali embaixo, tem figo. Esses complementos, né, eles também podem interferir na duração? Podem, principalmente frutas in natura, ou então também alguns alimentos que não passem por processo de cocção, desidratação nem nada. Eles tendem também a ser mais perecíveis, então, se for decorar com alguma fruta, por exemplo, a gente tem aqui um kiwi, sempre fazer a higienização correta do hortifruti, porque ele está em contato direto com o alimento. Então, ele pode passar, se ele estiver contaminado, para o alimento. E também frutas mais secas, eles tendem a durar mais, então é melhor preferir elas. E a gente agora, para concluir, né, tá falando da ceia de hoje, mas tem também amanhã, tem depois de amanhã. E aí é importante pensar também na hora de armazenar o que sobrar, o que a gente chama de resto de ontem, mas não é resto, né? É a sobra. É importante também armazenar tudo na geladeira. O que dá para guardar por mais tempo, o que já tem que descartar? Então, tem alguns micro-organismos que a proliferação deles são mais favoráveis em temperatura ambiente. Então, sempre tudo bem, todo mundo se serviu, armazenar em refrigeração o mais rápido possível. E, de preferência, sempre porcionar em porções pequenas, ou então só que a pessoa vai consumir, ou então a família. Tipo, se você tirar, botei na geladeira amanhã, eu quero comer um resto da salada de bacalhau. Eu boto para esquentar, e se eu não comer tudo, não é ideal congelar de novo, refrigerar de novo. O que passou, já está descongelado, é evitar que volte para o congelamento. E aí também, se perceber alguma característica estranha, seja no cheiro, no gosto, ou então até na textura, evitar consumir. Ai, minha gente, tem que consumir logo isso agora. Boa ceia para vocês, Eduarda, muito obrigado. Feliz Natal para você, para sua família. Você também que está preparando a sua ceia, que tenha uma noite maravilhosa, que seja uma noite muito feliz. Feliz Natal para você que nos acompanhou o ano inteiro. Feliz Natal para você também, Maristela. Boa ceia para você e para sua família. Feliz Natal, Gustavo. Feliz Natal para todos. Agora, no clima da ceia, Luna Markman foi atrás de um clássico das confraternizações. Sabe aquelas conversinhas desagradáveis? Há algumas perguntas que começam com elogio, mas viram comparação e terminam, né, Luna, com algum constrangimento. Quem nunca passou por isso, hein? Parece que ninguém escapa. Ninguém está imune, né? Aquela pessoa sem noção que quer azedar a ceia de Natal com esses papos, Maristela. Uma pesquisa recente da Internet Lab, com a rede de conhecimento social, mostrou que os brasileiros já têm se policiado e evitado, pelo menos no WhatsApp, falar de política diante dos últimos acontecimentos, né, dos últimos anos. Então, já fica essa dica, né? Se você sabe que sua família tem visões diferentes, já não leva esse assunto para a ceia de Natal, para ficar tudo tranquilo. Mas olha só, eu fui com Melissa Fernandes, no centro da cidade, ouvi algumas pessoas sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Quando é que vai trazer a namorada aqui? Ou então, cuidado, se oriente, viu? Na estrela. Eu acho que o que deve evitar é quem engordou, quem emagreceu. Quem emagreceu tem que malhar para ficar mais forte. É verdade. Falar do corpo dos outros, acho que não dá certo. Meus filhos ciumento demais comigo. Não fale em namorado, não fale em nada sobre relação e namorado para mim. Porque eles pegam lá. É da alegria, de saúde, paz. Não pensar fazer mal ao próximo, porque o mundo é tão violento, para estar tanto qualquer coisa, confusão, briga. Pisou no teu pé, poxa, pede desculpa, tu estás certa, mas para ele, tu estás errado, então pede desculpa e evita problema. Já volto a falar ao vivo com Patrícia Guedes, que é psicóloga, a gente vê alguns exemplos aí. Não entrar em tema de relacionamento, falar do corpo alheio. Por que no Natal a gente deve evitar entrar em assuntos mais íntimos das pessoas? Boa tarde. Boa tarde.
Porque o Natal já tem uma perspectiva de encontro, de confraternização, né? De todo mundo estar buscando paz. E aí todo mundo tem que ser responsável pela paz daquele ambiente, não é de esperar apenas do outro. Então, esse momento é um momento de confraternização, um momento de que todo mundo está querendo esse encontro porque gosta, cheio de afetos, já é uma festa nostálgica, né? E como a gente faz para sair de uma situação? Se alguém começa a falar política, religião, futebol, coisas que a gente não está muito afim de falar. Para ter um problema, para ter uma discussão, precisa de engajamento, né? É você não deixar ser fisgado pelo outro. E eu acho que a melhor saída para isso é pelo humor. Ninguém vai resolver nenhum problema ou nenhum dilema, nenhum assunto que é do outro, que é diferente, entre o prato principal, né, e a sobremesa. Então, acho que pelo humor, né, saindo um pouco dessa tensão, desviando um pouco o foco, indo para assuntos de comum, né, da própria comida, né, da própria bebida, das questões realmente do Natal. Agora, se eu vou receber na minha casa, de repente eu já passo uma regra lá no grupo da família, ou eu falo pessoalmente com alguém que eu já sei que às vezes pode querer levantar um assunto mais polêmico? Acho que depende sim do sistema familiar, né? Cada família tem um pouco das suas regras, das formas de funcionamento. Então, vale sim alguns acordos antes, caso seja realmente uma família que seja um pouquinho mais disfuncional. Outras tiram de letra, né? Outras já têm um pouco mais desse funcionamento, já um pouquinho com os acordos dentro das entrelinhas. Mas, de fato, é evitar certos assuntos que sejam contraditórios, né? Até porque você começou explicando que no Natal as pessoas estão mais sensíveis nessa época do ano, né? Sim, são mais sensíveis, né? É uma festa que realmente, ou por alguma questão de perdas, né? Porque o Natal, ele resgata muito as memórias infantis, né? Então, a construção do que as crianças estão vivenciando hoje vão levar muito para a nossa vida adulta. Então, querendo ou não, algumas coisas ficam ali mexidas, né? Lembranças, memórias, entes queridos que já se foram. Então, tem muita gente realmente sensível nesse momento. Querer saber muito, vai mudar de profissão? Tá já recebendo quanto? Que outros exemplos a gente pode dar? É o que você falou, todo assunto que remete à privacidade do outro, né, como peso, como até as mágoas do passado, as questões de relacionamento, se você está casado, se não está. Então, tudo isso, todo assunto que remete ao privado, do âmbito da esfera privada do outro é íntimo, né? E o que é legal de falar do Natal? Além de comentar sobre a ceia, sobre o clima, né? Já começa a ser, eita, que tá calor. Mas para avançar, para ter uma ceia com propósito. O propósito do Natal é reunir a família, né? E os assuntos são referentes às lembranças boas, vividas. Realmente estar interessado no outro, né? É tão bom quando você é ouvido, tem um interesse pelo assunto, pelo outro. Então, temas relevantes que tragam amizade, harmonia, todo mundo tem, né? Se está todo mundo ali juntinho, porque gostam do outro, né? Muitos afetos, mas que podem ter problemas, mas porque um gosta do outro, não é isso? E aproveitar que em época de rede social, internet, a gente às vezes não tem esse contato direto com a pessoa, aproveitar esse momento presente, né? E planejar coisas para 2026. Exatamente. Obrigada, Feliz Natal para você, Natal. para você também, Maristela, e a todos os telespectadores do NE1. Um ótimo Natal para vocês também. Obrigada, Luna, e que seja uma noite de boas conversas, né? O fim do ano chega para muita gente com uma sensação de tristeza também. É que nem todo mundo vai estar com quem gostaria, e os motivos para essa solidão são diversos. Mas a forma de encarar esse sentimento pode fazer a diferença. Gustavo Ferreira conversou com um psiquiatra sobre esse assunto. Eu estou aqui com o psiquiatra e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Rodrigo Marques. A gente estava conversando agora há pouco sobre os efeitos da solidão, que muitas vezes é atribuída apenas ao emocional, no corpo, os efeitos físicos. Doutor, boa tarde. Quais são esses sinais que o corpo dá e que tem a ver com solidão que a gente precisa ficar atento? Boa tarde, Gustavo. É um prazer estar aqui.
Primeiro, a solidão ela é um fator de risco importante para vários agravos em saúde, inclusive de saúde física. A gente sabe que existe uma associação da solidão, como por exemplo, com o AVC, com a pressão alta, diabetes, infarto e até alguns casos de demência. Então, a solidão hoje em dia é compreendida como um problema de saúde pública, na verdade. E existem alguns casos que podem agravar esses sintomas. Um deles, por exemplo, o luto, né? Nesse momento de fim de ano, muita gente relembra dos parentes que já se foram durante o ano, bate saudade. Isso pode acentuar esses sinais da solidão no corpo? Sim, é frequente, inclusive, que esses momentos festivos e de reuniões terminem agravando esse sentimento de solidão, porque a pessoa, obviamente, se lembra de quem já se foi ou que não está mais presente na vida, e isso daí condiciona realmente um sentimento mais forte. E por isso que é importante, nessas situações, a gente ser mais atencioso, né? Entrar em contato com essas pessoas, mandar uma mensagem, fazer uma videochamada, uma pequena lembrança. Isso daí conta bastante para minimizar esse problema. Você falou agora, doutor, de mandar mensagem, fazer videochamada. Esse é um uso, digamos, bom, né, da tecnologia, mas o excesso das redes sociais, por exemplo, o excesso da presença na internet pode prejudicar, pode ser ruim, pode acentuar esses sintomas de solidão também? Sim, o excesso de uso de telas e de tecnologia, de modo geral, pode levar a mais isolamento social e também pode levar a situações de exclusão social, como, por exemplo, no caso dos adolescentes, no bullying ou no cyberbullying. Então, a gente sabe que o excesso de tela está relacionado com esse tipo de fenômeno que leva também a um isolamento social, a uma exclusão social. Então, tem que ser um uso bem balanceado, bem empregado. A gente sabe que toda cura, todo processo de regeneração ou de saída dessas condições, né, enfim, da própria solidão, tudo é um processo, leva tempo. Mas por onde começar? Quais são os caminhos, quais as dicas que você pode dar pra gente nesse final de ano, nesse momento de confraternização, de encontros? Veja, nesse momento eu acho importante estimular as pessoas a participarem de atividades coletivas, nem que seja na igreja ou num projeto social. Então, que se criem vínculos em que a pessoa se sinta parte. Isso daí é o elemento central. Cada pessoa, no seu contexto, vai entender como fazer isso, mas estimular esse elemento é bem importante. Muito obrigado, doutor. Feliz Natal, né, para você também, que seja um momento de encontro com a sua família, com seus amigos. É isso que a gente deseja para todos nós, né? Solidão, às vezes está ali dentro de nós, dentro da gente em algum momento, em alguma escala, mas dá para fugir dela, dá para driblar esse sentimento e fazer com que esse período seja bom. Muito obrigado mais uma vez, doutor. Voltamos ao estúdio. Um trabalho desenvolvido pela ONG Mãos Acolhedoras. É o que você vai acompanhar agora, esse trabalho feito em Jaboatão dos Guararapes, que tem feito a diferença na comunidade. A instituição oferece terapias e consultas para crianças atípicas e estende o atendimento que também é necessário às mães dessas crianças. Todos os dias, Mércia sai de Olinda, onde mora, e vem para o Curado 4 em Jaboatão. A coragem e a vontade dela de fazer o bem tem mudado a vida de muita gente. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus e da comunidade toda, porque não só eu faço acontecer o espaço, como todas elas fizeram acontecer. A gente cobra uma taxa pequena para poder manter o espaço e a gente vive de doações, de parcerias, mas não é fácil. Todos os dias recebo pessoas querendo ser atendido, mas infelizmente no momento a gente não tem como pegar mais pessoas para serem atendidas aqui. O projeto existe desde 2024 e hoje atende a mais de 50 crianças e jovens com autismo e outros transtornos. O trabalho é multidisciplinar. Tem fisioterapia, terapia ocupacional, psicoterapia e outros atendimentos essenciais para o desenvolvimento dessas crianças. A recepção está sempre assim, cheia. O espaço alugado é pequeno e às vezes parece não comportar a quantidade de crianças atípicas que são atendidas aqui. Mas a vontade de fazer dar certo e ajudar é bem maior. Quando chega uma mãe desesperada aqui, chorando, sem esperança, sem fé, a gente quando acolhe, quando elas verem acontecer, a criança que chega sem falar e a criança fala, é alegria para todos. Então a gente acolhe essa mãe, porque a gente cuida dela, para que ela cuide das crianças em casa, cuide de toda a família.
Ellen tem 7 anos e foi diagnosticada com autismo. As sessões de psicoterapia e psicomotricidade estão mudando a rotina dela. E o papelzinho, isso. Aí pega aqui, ó. Isso. Muito bem, Ellen. A mãe, Nádia, lutou muito para conseguir as terapias da filha. Pelo SUS, a espera já tem muitos anos. Tudo que hoje a gente tem, assim, que é a necessidade da Ellen, né, para as terapias, também nutrição. Nós percebemos assim que um profissional junto com o outro, eles chegaram, né, a gente conseguiu fechar o diagnóstico também de não somente de TDAH, mas também de autismo, e um profissional junto com o outro, a gente começou a ver a evolução de Ellen. Hoje, com a ajuda das terapias, Ellen, que se comunicava com dificuldade com outras pessoas fora do convívio familiar, se expressa muito melhor. Meu cachorro. E como ele é, esse cachorro? Ele é branco com manchinhas. Antônio tem 11 anos e também faz acompanhamento terapêutico aqui. Ele foi diagnosticado com autismo somente aos 5 anos. As sessões de fisioterapia têm ajudado o menino a ter mais consciência corporal e o tratamento integrado tem trazido evoluções no dia a dia. Aqui, enquanto ele é atendido, a mãe também é acolhida em sessões com um psicólogo. Porque na maioria dos locais só tem atendimento para a criança, mas não tem esse olhar para a mãe, né? E quem é que vai cuidar de quem cuida? Né? Então a gente precisa que a gente tenha acolhimento não só para ele, mas como para a gente também, entre as mães, com a Mércia, com todas as meninas que fazem parte. Os profissionais são excelentes, são maravilhosos, assim, a gente tem um feedback muito bom em relação a tudo que precisa mudar, o que precisa transformar, o que a gente melhorar os nossos filhos, e cada conquista é uma vitória de todas. Eu tenho orgulho de mim, como pessoa, como mulher, como profissional, porque eu dou o que talvez muita gente que tenha não consegue fazer. A ONG Mãos Acolhedoras fica na primeira travessa da Rua 3, Casa 1, no bairro do Curado 4, em Jaboatão. E você pode fazer contato com a ONG pelas redes sociais. Uma multidão se reuniu no bairro do Recife para uma tradição de Natal dos pernambucanos. O Baile do Menino Deus é um espetáculo emocionante que conta a história do nascimento de Jesus através de elementos nordestinos. Desde o ano passado, o baile é reconhecido como Patrimônio Imaterial do Recife e um dos maiores espetáculos de rua do Brasil. Diante de milhares de olhares, um espetáculo que encanta no Marco Zero, Centro Histórico do Recife. Criado em 1983, o Baile do Menino Deus transforma a história do nascimento do menino Jesus em uma grande festa. E é o segundo ano que a gente vem, a minha filha foi que motivou a gente. Eu gosto porque quando eu estava em casa, eu vi um vídeo dele, aí eu amei, aí eu quis vir pra cá. O mais importante de tudo é a gente estar inserido nesse movimento cultural e esse ano com a novidade, né, de que o espetáculo está sendo reconhecido como patrimônio, né, e muito legal até para eles, assim, ela insiste muito em vir. Aqui as passagens bíblicas são contadas em um ritmo diferente e recriadas a partir dos sons, das cores e das danças da cultura popular. A gente consegue trazer as crianças para poder ver isso de uma forma tão lúdica, tão especial, tão bonita nesse momento que é essa época natalina, né, de Natal. E você, o que acha de ver um espetáculo como esse com a família nessa época de Natal? É bem legal, né? Eu acho muito legal. É um espetáculo maravilhoso, que ele fica encantado, passou o ano falando sobre esse espetáculo. É um carinho que ele vai trazendo e crescendo a cultura dentro dele, e a gente tem que levar isso para as crianças mesmo. Isso é muito bom. O enredo, as canções, o cenário celebram o frevo, o maracatu, o cavalo marinho, manifestação popular aqui de Pernambuco. O nascimento do menino Jesus é contado com muita música, dança, teatro, numa encenação a céu aberto. Reconhecido como Patrimônio Imaterial do Recife, o Baile do Menino Deus é uma celebração nordestina pernambucana. Todo figurino renovado, muitos artistas estreantes, jovens, da geração de cantores do coro infantil,
e danças novas e várias músicas novas. É uma honra porque durante todo o ano tem outros trabalhos e no final do ano a gente fecha o ano com esse grande espetáculo do baile que emociona tanto os atores, bailarinos, músicos, como a plateia. Uma forte chuva de verão obrigou o espetáculo a fazer uma pausa, mas lá embaixo todo mundo fez questão de ficar. As apresentações são de graça. A estimativa é reunir mais de 70 mil pessoas ao longo de 3 dias. Ele é encantador, realmente, é mágico, é realmente uma magia que envolve, né? O espetáculo realmente é encantador. Quem não veio está perdendo de ver um espetáculo, cenário bonito, arte cênica fora de série, a equipe excelente, música, aliás, finalizando, é show de bola. O elenco deste ano conta com cerca de 300 profissionais nos bastidores e 70 artistas no palco. Um deles é a cantora pernambucana Joyce Alane, finalista no Grammy Latino desse ano. Então, para mim é uma felicidade muito grande, né? Minha primeira vez aqui, 2025, espero que seja o primeiro ano de muitos. Estou muito honrada de estar participando de um espetáculo tão bonito, eu tenho certeza que vai ser lindíssimo, 3 dias aí de festa. No primeiro dia a galera já está toda aí, está cheio e eu estou muito animada para presenciar isso do palco, sabe? Por aqui, a chegada do Natal se traduz na antiga fé cristã, recriada com a alegria do Nordeste brasileiro. Porque é o Natal contado do nosso jeito, bem brasileiro. E aí dá a sensação de que a gente está brincando, celebrando no quintal de casa. Então eu acho que todo mundo deveria pelo menos assistir esse baile uma vez na vida. Espero o ano todo por esse espetáculo tão bonito que valoriza a cultura nordestina, a cultura pernambucana. Ela dança ligeiro, dança devagar. E tem mais baile hoje e amanhã, sempre às 8 da noite, no Marco Zero, bairro do Recife. É de graça e no próximo sábado, a Globo exibe os melhores momentos do espetáculo, às 2h40 da tarde, logo depois de Terra Nostra. O NE1 volta amanhã e desejo que o seu Natal seja cheio de amor, paz e união. Que o dono da festa, Jesus, seja a presença constante na sua casa. Aproveite os amigos, a família, a oportunidade da partilha, a chance de renascimento, de recomeço. Receba, olha, um abraço muito carinhoso de toda a nossa equipe. Feliz Natal. Uma ótima tarde. A gente se vê ainda no NE2. Fique agora com o Globo Esporte.